Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, pessoal da Academia do Agro, aqui é Valdir Franzini, seu host, seu apresentador, e dando continuidade à nossa série de bioinsumos e suas tecnologias, hoje nós contamos com o Dr. Fernando Dini Andreotti, que é professor associado em microbiologia do solo na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Para aqueles menos avisados, é a famosa Exalc, da onde também a gente é oriundo, então é nosso colega Fernando estará aqui com a gente, que é engenheiro agrônomo, é doutor em genética e melhoramento de plantas pela mesma instituição. Livre docente em biologia do solo pela Exalc, ele também representa a International Society for Microbioecology, ISME, aqui no Brasil, e é membro afiliado à Academia Brasileira de Ciências. Atua na área de microbiologia do solo e ambiental, com enfoque em análise independente de cultivo de comunidades microbianas. Estuda comunidades microbianas em áreas naturais, como os biomas Mata Atlântica, Caatinga e manguezais, e em áreas de produção agrícola também. Tem como objetivo principal gerar conhecimento para o desenvolvimento de uma agricultura mais produtiva e sustentável, tendo a biologia do solo como base de inovação. Pois bem, apresentado o Fernando, vamos conversar um pouco com ele. Podcast Academia do Agro. E aí, Fernando, tudo bem? Oi, Valdir, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você participando. Esperamos trazer informações importantes aí pro pessoal. Bacana. Mas, Fernando, como tudo tem um início, quero saber o seu início, como tudo começou. Conta um pouco sua história para nós. Vamos lá, essa é uma história interessante porque ela é cheia de mudanças, né? Eu sou piracicabano, nasci em Piracicaba, né? Quando criança passeava pela cidade, mas nunca fui um fã de ir para a escola agrícola, né? Como a gente chama piracicabanamente, a Exalc, né? Então era um assíduo frequentador de lá, onde muita criança vai fazer muita coisa. E acabei de estudar lá. Por que eu entrei na Exalc? Porque lá em 97 a gente tinha as primeiras clonagens de organismos vivos, né, a Dolly sendo clonada, e eu comecei a gostar muito do tema de genética, né? Genética foi o que me levou até a agronomia, e assim que eu entrei na Exalc como aluno de graduação, eu fui para o departamento de genética fazer um estágio, e depois de umas 2 semanas que eu percebi que o laboratório que eu entrei era um laboratório de genética microbiana, né? Mas eu já estava envolvido no estágio, gostei bastante, e então eu comecei a trabalhar nisso, dentro da agronomia, com genética de bactérias que colonizam as plantas. E aí fiquei por 5 anos na graduação, fiquei no meu doutorado, né, trabalhei naquela época com risosfera de plantas transgênicas, que estavam começando a ser cultivadas, né, há 20 e poucos anos atrás no Brasil. E aí, como agrônomo acadêmico que eu sempre fui, né, sempre na parte de pesquisa teórica, entrei como professor no departamento de solos, e aí vi esse mundo virar de ponta cabeça quando a gente vê todo esse surgimento do tema da sua fala de bioinsumos, né? Coisa que a gente está vendo que está acontecendo grandemente, e me adequei há uns 7 a 10 anos atrás a esse mundo prático da agricultura. Então eu aprendi agricultura depois de muito tempo de formado, onde eu venho tentando incorporar aí conceitos da parte teórica para uma melhor compreensão do produtor, dos consultores, sobre o que eles estão vendo acontecer no campo. Podcast Academia do Agro. Eu tive o prazer também de conversar com um colega nosso também, xará seu, Fernando Ferraz de Barros. E eu fiz uma pergunta para ele que eu vou passar para você, porque ele até disse, essa é a pergunta para o meu xará. Eu perguntei a ele assim, quais são os fatores que afetam a saúde do solo e, consequentemente, a biodiversidade de micro-organismos, né? Então ele falou assim, não, essa aí é com o meu xará mesmo, ele vai te responder com mais propriedade. E aí, que resposta que eu recebo? Tá, essa pergunta você passou para o vulgo Lodo, né? Formado na minha turma em 2002, e é uma pergunta... Era o ogro? Lodo. Olha só, boa. Vamos lá, esse conceito de saúde do solo, ele é um conceito super atual, bastante amplo, né, que tenta colocar em conjunto toda a visão que a gente tem de qualidade do solo e suas diferentes diretrizes, desde o processo pedológico, né, gerando solos
com diferentes capacidades de ter saúde em diferentes níveis ou qualidade. Né? Não dá para comparar solos com estrutura diferente, né? Cada um tem seu potencial de hospedar um certo nível de qualidade. Depois a gente incorpora nesse conceito de qualidade e saúde a questão de qualidade física, aqui a gente maneja, né? De compactação, etc, erosão. A gente coloca a parte química, que talvez seja a que a gente mais sabe, que é todo o manejo nutricional desses solos. E agora a gente põe a parte biológica, né? Que é o conceito de biodiversidade, de atividade biológica, de presença de organismos benéficos. Então, tudo isso junto é o que vai construir para a gente a visão de qualidade / saúde do solo, que em português é sinônimo, em inglês a gente prefere usar saúde do que qualidade, tá? Então, tudo isso faz parte. Agora, se a gente pensar só na parte biológica, que talvez seja a que a gente mais recentemente começou a explorar, né, entender o que vai mexer com ela, o que vai moldar esse componente biológico, a gente tem que colocar em perspectiva, entender que só com métodos mais recentes, vou colocar aí de uns 15 a 20 anos atrás envolvidos, né, métodos de biologia molecular, métodos de bioindicadores mais assertivos, é que a gente vem conseguindo entender o que mexe nessa biologia do solo. E, obviamente, que ela segrega de acordo com o teor de matéria orgânica, né? Comida para os micro-organismos, né, é fundamental. Então, modular a quantidade de matéria orgânica vai ser fundamental nessa modulagem da parte biológica, mas outros processos também, né? Eu diria muito que a diversidade vegetal, ela influencia demais a parte biológica, né? Então, quando a gente simplifica demais os sistemas de cultivo, a gente acaba simplificando também nosso sistema biológico, né? Ou quando a gente tem algum tipo de manejo muito intensivo, eu não gosto de colocar nessa perspectiva de dano, né? Porque os insumos eles têm uma interface muito ativa com a parte biológica, nem sempre é danoso, mas se eu tiver um manejo intensivo, vamos pensar adubação em hortaliças, né? 3, 4 toneladas, logicamente que ele vai ter um papel muito mais forte na salinização do sistema do que quando eu tenho um sistema de grãos. Então, os insumos podem ter esse papel. A gente precisa avaliar muito bem essa interação entre a molécula química e o solo, quanto que tem capacidade de tolerar isso. E a parte biológica fica no meio desse jogo, se ajustando e cumprindo melhor ou pior suas funções. E quais são as perspectivas futuras em relação ao uso de micro-organismos na agricultura e logicamente, os efeitos, né, os impactos na sustentabilidade? Veja, uma coisa que era muito pontual no passado, né, a gente aprendia muito nos cursos de agricultura sobre risóbio e soja, e um pouco de micorriza, mas não tinha aplicabilidade, era mais um conceito teórico, né? Hoje se tornou um universo de conhecimentos, né? A gente já tem disciplinas específicas só para tratar de biologia de solo, de bioinsumos, assim por diante. Então a gente identifica hoje, por exemplo, uma geração dessas tecnologias que usam micro-organismos, que é fundamental, que é importantíssima, sustenta todo esse mercado que você está vendo crescer desse jeito que cresce. Ali a gente tem como carro-chefe os controladores de doença, a maior parte do mercado está em controle de doença já, né? O insumo mais usado na agricultura, biologicamente falando, é tricoderma, hoje passou para de risóbio. Aí tem os organismos que sustentam a planta nutricionalmente, e aí vem fixador de nitrogênio, fósforo, vai entrar potássio, assim por diante. E a gente já também começa a entender que existem oportunidades, né, de ter tecnologias que moldam o funcionamento biológico do solo, né? A gente chama isso de condicionadores biológicos de solo. Então, esses 3 vertentes hoje embasam esse uso tecnológico da biologia, tá? Mas pode ter coisa nova? Com certeza já vai ter coisa nova, né? Até a própria legislação já reconhece hoje a possibilidade de usar produtos de micro-organismos, metabólitos microbianos, extratos de organismos, como agentes de promoção de funções do solo, seja de controle, seja nutricional ou de indução de resistência na planta. Então, a gente enxerga que a gente está vivendo o começo de uma história biológica, né, que tem muito potencial de unindo, né, conceitos teóricos e práticos e avançar para novas tecnologias de grande importância para nós aí no futuro próximo. Podcast Academia do Agro. Cara, e como é que está hoje sendo feito, por exemplo, a interpretação? Você falou em matéria orgânica, falou em alguns outros indicadores, mas assim, como é feita a interpretação hoje para esses indicadores biológicos em relação à qualidade do nosso solo? Como é que está sendo conduzido isso? Juntamente com todo esse conhecimento teórico, e dele deriva toda a tecnologia, né? É importante colocar isso aqui numa conversa como essa. A pesquisa básica, ela serve como alicerce para que a gente suba as paredes da inovação tecnológica, né? A inovação sem alicerce, ela é muito capenga. Então, aí vem a parte da cobertura, que a parte da cobertura é o quê? É como é que eu meço isso a campo, né? Como é que eu vejo isso, como é que eu comprovo os efeitos. Então, hoje existe uma demanda muito forte de a gente ter análises que sejam rápidas, né? Que o produtor tem sempre a pressa de ter o resultado para tomar a decisão,
que sejam custo-efetivas, não pode custar mais caro que o próprio insumo, né? E que sejam de fácil interpretação. Tá? Combinar essas 3 características de uma análise biológica do solo não é simples, né? Então o mundo está olhando para isso, nós no Brasil também, muita gente, tem muita coisa nova saindo, quem está no campo aí sabe quanta oportunidade tem para isso. E eu vou destacar 2 métricas aqui, tá? Dependendo do organismo, você pode ter mais. Por exemplo, se for micorriza, você pode olhar especificamente para a micorrização. Mas para aspectos gerais, a gente olha muito para os chamados indicadores de atividade biológica, e a gente tem que lembrar da Embrapa, né? Tem que falar da doutora Ieda, que fez o trabalho de validação das enzimas como indicadores de atividade biológica. E junto desse, vem a métrica acadêmica, né? Mais pesada um pouco, que é a parte de biologia molecular, que é de onde eu venho, né? Estou com o meu doutorado em genética, então eu vim da biologia molecular. Então hoje a gente faz toda a descrição de sistemas biológicos do solo baseado em sequenciamento de DNA, tá? Qual que é a dificuldade atual? Para algumas análises mais do que outras, é a gente conseguir parâmetros, tá? Por exemplo, existem as tabelas de atividade biológica para algumas regiões do Brasil que são bem feitas pela Embrapa, mas não temos para todos os solos. Biologia molecular, a gente está tentando usar inteligência artificial para gerar parâmetros. Mas a gente precisa acumular informação de tudo isso, ter mais análise, mais amostras, mais áreas, para que os sistemas sejam bem validados, né? Então, eu costumo dizer assim, às vezes, nós medimos biologicamente o que você quiser. Se eu comparar 3, 4 talhões, eu consigo identificar onde eu tenho sistemas melhores. Mas com uma única amostra em mãos, a gente ainda tem dificuldade para falar se aquele valor, aquele número que você obteve, se ele é um valor bom, médio ou ruim, certo? Então, ele está aprendendo a analisar e, logicamente, o tempo, a experiência vai trazer para a gente tabelas e parâmetros bem assertivos para essa classificação biológica de um solo. Fernando, na minha trajetória profissional, eu trabalhei muitos anos na área de fertilidade do solo, na área de adubação, muito mais na área comercial e também técnica, obviamente. E na época se falava e até hoje se fala muito da questão de nutrientes insolúveis, fósforo, potássio, etc. Como que os micro-organismos, a presença de micro-organismos no solo, hoje, atualmente, pode ajudar a tornar estes insolúveis mais disponíveis para as plantas? Quais que são os exemplos que nós temos hoje práticos disso? Eu gosto muito de usar a prática do uso de insumos biológicos embasado no processo natural, ou seja, em evolução, como é que as coisas surgiram. Se a gente olhar aqui nos solos tropicais, nas nossas situações no Brasil, os solos se formaram e deram origem ao que tem hoje, que são sistemas de baixa fertilidade natural, não quer dizer baixa quantidade de nutriente, pode ser que ele esteja na forma não disponível, né? O que é a forma não disponível? O potássio vai estar ligado a uma fração mineral, o fósforo pode ser mineral ou orgânico, mas não solúvel, né? O nitrogênio vai estar na forma atmosférica, e assim por diante. Quer dizer assim, que desse longo período que demorou para o solo se formar, os organismos que estabeleceram ali, e todo solo tem micro-organismo vivo, né? Eles tiveram que de alguma forma aprender, e se aprender é um jeito evolutivo de olhar para o processo, aprender a extrair nutrientes dessas fontes, né? Porque não tinha nutriente solúvel. É igual quando a gente é estudante, né? A gente tira dinheiro não sei de onde, né? Mas acha, mas não deixa de passear, não deixa de ir para as festas, não deixa de viver, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ver como é difícil, né? Mas a gente dava um jeito. Então, se eu voltar na minha teoria fundamental aqui da microbiologia, então os micro-organismos que colonizam os solos tropicais, eles têm dentro de seus metabolismos habilidades de disponibilizar nutriente. Primeiro para eles e, obviamente, para todo o sistema que está em volta deles. Qual que é o exemplo de maior eficiência disso na agricultura? A fixação biológica do hidrogênio, né? Feito por rizóbio em soja, né? Feito por outros rizóbios em outras plantas, e aí tem um monte de variação que a gente não vai entrar nisso agora, mas hoje a gente também olha para solubilizadores de fósforo, então tem ali produção de ácidos, de enzimas que trabalham esse fósforo, que pode ser liberado, nem todo fósforo pode, mas uma fração pode. A gente olha para esses ácidos também na extração de potássio a partir de fontes insolúveis, né? E a gente começa a olhar que muita coisa acontece nesse sentido. Veja, o próprio uso do enxofre elementar na agricultura, ele é embasado em processo biológico. Por quê? Porque a planta não absorve enxofre elementar como ele vai ao solo, na forma de S0, né? É o contato superficial daquela pastilha do enxofre com o ambiente solo que faz com que acione sistemas de oxidação de enxofre elementar, processos biológicos, né? Que vai gerar o sulfato que a planta consegue puxar. Então, eu posso até teorizar aqui, se eu colocar enxofre elementar num solo com baixa atividade biológica, essa liberação do enxofre vai ser mais lenta. Tá? Então, a gente percebe que a gente, sem querer, usa processos naturais de forma mais ou menos intensa
para que a gente coloque nutrientes em formas assimiláveis pela planta. Tá? Então é um processo que surgiu com a própria evolução do sistema solo e sua estrutura biológica. Esse episódio tem um oferecimento de Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Podcast Academia do Agro. Mas, cara, e aí? As vantagens são inúmeras, o desenvolvimento, as inovações estão cada vez mais presentes. Mas me fala uma coisa, no seu entendimento, quais são os principais desafios técnicos hoje para aplicação em escala industrial desses micro-organismos na agricultura? Tá, nós temos duas frentes, tá? Duas frentes. Uma frente essa industrial, onde a gente tem uma visão humana de que a gente é capaz de pegar os principais organismos, produzir em grande escala e aplicar, ótimo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente cumpre um papel importante. Mas o maior reator que a gente tem para a produção de micro-organismos, sabe qual é? É o nosso próprio solo, né? Ali eles existem aos milhares, e se você der comida certo para ele, e não atrapalhar muito, eles proliferam como ninguém. Então eu falo muito assim, que sistemas que eu tenho planta viva ou solo protegido o tempo todo, eu já estou contribuindo para a constante multiplicação de micro-organismos. E aí, obviamente, que se eu trouxer complexidade nessas formas de carbono, estou falando de diversidade de plantas, eu vou estar estimulando grupos distintos, e eles vão estar se estabelecendo, interagindo com os outros, reorganizando toda a rede de interações. E aí, se eu colocar uma planta ali em cima desse solo biologicamente mais equilibrado e mais ativo, esses processos acontecem em maior performance. Né? Acho que não é segredo para ninguém, mas se a gente começar a eleger nas nossas áreas de produção, Brasil afora, sistemas de maior diversidade de plantas, que naturalmente levam à supressão de doenças, sistemas que pedem menos nutrientes, não estou dizendo que a gente vai substituir fertilizante, mas estou dizendo que a gente vai perceber analiticamente que parece que o sistema é mais eficiente em extrair esses nutrientes. Né? A gente vai criar solos onde o sistema acontece melhor, onde a conversão do potencial genético da planta, que é caro, que a gente paga pela semente, né, se converte em produto final de forma mais eficiente. Né? A gente preserva a capacidade dessa planta. Então, eu estou falando assim, que a parte biológica, ela entra muito bem numa visão de integração no todo o meu manejo, maximizando o uso de nutriente pela planta, otimizando a proteção vegetal, que a gente faz muitas vezes com químico e vai ter que fazer muitas vezes com químico, mas por vezes ele pode se hospedar em processos biológicos. E a parte biológica ela é um suavizante da produção. Né? Uma vez eu vi um professor falando sobre fisiologia e mostrando como se fosse um motor, né, cada parte da planta, e eu enxerguei que a microbiologia do solo e da planta ali ela é como um óleo lubrificante, que suaviza a ocorrência de processos, né? Que serve como atendimento emergencial para as plantas e algumas coisas. Tá? Em tudo? Talvez não, mas voltando à sua pergunta, né? Baseado em tecnologia, então tem coisas que a gente chama de tecnologia que não parecem que são, mas uma boa rotação de culturas, né? Isso é uma tecnologia de última geração quando eu penso em preservação de qualidade do meu solo. Algo simples e factível. Perfeito, Fernando. E, bom, em relação a tudo isso, nós estamos sentindo também, inclusive é um dos motivos da série que nós estamos produzindo, a questão dos bioinsumos. Então, as perspectivas hoje para o desenvolvimento de bioinsumos no Brasil é fantástico, não só pela, como você disse, né, pela exuberância que nós temos, né, vamos falar assim, biologicamente falando, ambientalmente falando, mas e considerando o aumento de número de empresas produtoras e o crescimento do setor, como é que você vê isso? Tá bem encaminhado ou ainda é pequeno esse boom de crescimento? Eu vou dizer aqui que a gente já pode arriscar que é o setor que mais cresceu nos últimos 10 anos da agricultura. Eu não tenho um número exato para isso, mas assim, tem alguns números da área de produção de bioinsumos, tá? A gente tem mais ou menos um número que mostra para nós que há 6 anos atrás, para ser mais assertivo, a gente tinha 3 hectares de cada 100 hectares de produção recebendo algum insumo biológico. Hoje, na última safra, esse número bateu em 36%. Né? Ou seja, mais do que 1 em cada 3 hectares produzidos no Brasil recebe um insumo biológico. Isso aí trouxe junto todo um investimento na parte empresarial, trouxe uma demanda por gente absurda, né? Um tipo de gente que não tinha no mercado, que vem se formando hoje, né? Um agrônomo que conhece mais de microbiologia, e é um setor consolidado, difícil de voltar. Hoje o Brasil, ele é o país que mais usa bioinsumos na agricultura. Olha que número legal, né? Esse é um dado desse ano. A gente tem uma adoção, pelo menos, vou dizer que é bem mais que isso, mas pelo menos, para ser bem modesto, o dobro da adoção da média mundial.
pensar em controle biológico, nutrição de planta, em estimulante de crescimento, tudo isso a gente ganha na adoção. Em parte porque a gente precisa, nossos sistemas eles são intensivos, né? Mas em outra parte porque a gente enxerga a resposta. Então olha que interessante, já está contando para o mundo que no sistema de produção agrícola existem micro-organismos que podem ajudar a gente, né? Quem está contando? Nós, eu aqui contando agora para vocês depois contando para o próximo que vocês encontrarem, né? O produtor contando para um parceiro numa visita internacional, porque não é verdade no mundo inteiro isso que a gente vê. A gente vê isso em muito menor escala no mundo, muitas vezes em cultivo protegido, né? No Brasil não, a gente otimizou processos para aplicar micro-organismos em grande escala. Isso tem um mérito enorme da parte industrial, que aprendeu a estabilizar os organismos, tem um mérito enorme do produtor, que se propôs a ajustar o seu sistema de manejo para permitir essa aplicação, a gente sabe que não é fácil, né? E tem um mérito, obviamente, dos micro-organismos que sempre tiveram essa capacidade de contribuir e agora parece que isso foi otimizado. Então, assim, a perspectiva, ela é de, mais uma vez, a gente ver esse mercado crescer de forma bastante grande. Eu espero esse mercado estabilizar quando a gente bater em 60%, 70%, ou seja, tem muita margem de crescimento ainda nesse mercado, tá? E aí a gente vai começar uma fase de renovação de tecnologias melhores, mais assertivas, porque a gente está começando a contar a história, né? Então é um mercado muito atrativo. Eu falo desde para o estudante que estiver escutando, pensando, não é que ele vai dedicar a carreira, ele pode dedicar, que com certeza, se ele for um bom aluno, ele vai ter espaço. É muito atrativo para quem tem dinheiro para investir, né? Logicamente em coisas sólidas, tem muita coisa que às vezes nem é tão sólida. E é uma área muito atrativa até para uma política de Estado, porque torna a gente muito mais eficiente usar insumos que para a gente, na grande maioria, vem de fora. Podcast Academia do Agro. Estou curioso agora de uma outra coisa. E a microbiologia do solo da Exalc, vamos falar um pouco aí do seu território agora, da sua área. Como é que ele está? Quais são as ações que vocês estão trabalhando mais forte? Quais são as linhas de desenvolvimento, de pesquisa, além, logicamente, da questão de treinamento, de aperfeiçoamento, a questão da graduação do pessoal, da pós-graduação também, mas assim, na promoção de hoje, né, na nossa agricultura mais produtiva, mais equilibrada, e ecologicamente equilibrada, que o pessoal fala. Quais são as linhas de trabalho que vocês estão fazendo hoje? Tá, nossa busca é sempre buscar o nome da Exalc e colocar o nome da Exalc em evidência, né, porque é onde a gente formou, é onde a gente contribui, é o que a gente busca fazer sempre. Obviamente que em ciência o nome, ele é uma parte da história. Os parceiros de outras instituições são fundamentais e muita gente boa no Brasil trabalhando com microbiologia, né? Se a gente for pegar os diferentes grupos do Brasil, você vai encontrar expertise para muita coisa que nem sempre a gente tem a mesma expertise, logicamente, em toda a instituição, nem mesmo na Exalc. Mas dentro da Exalc, o que a gente tem? Hoje o aluno de graduação de agronomia, ele já faz um curso de biologia do solo como obrigatório. Só isso? Não, ele também tem lá microbiologia clássica, ele também vai falar de microbiologia de alimentos, ele também vai falar de outros aspectos de fitopatologia, genética microbiana, tá? Se a gente colocar aí depois na pós-graduação, a gente tem um programa de pós-graduação em microbiologia, né? Que eu coordenei por um tempo, hoje outros colegas coordenam, mas que tem expertise como na área de bioprospecção de grupos microbianos que produzem moléculas ativas para diferentes processos. O meu grupo trabalha com ecologia microbiana, né? Ou seja, entende como é que essa mudança do uso do solo influencia na composição biológica, na atividade biológica, a interface com todo o sistema agrícola. A gente tem grupos que trabalham na linha de fermentação, né? A gente tem alguns grupos começando a tocar na parte industrial. A gente tem uma série de possibilidades, controle biológico, né? Bioinsumos, exatamente voltado para defesa contra plantas e pragas. A gente encontra uma gama de possibilidades aqui, né? Se a gente pegar o pessoal do Sena também, muito forte na parte de ecologia microbiana, na parte de bioinformática, que é uma parte que sustenta muito esse embasamento teórico que a gente tem. Então, eu vou dizer que a gente tem um grupo bem estrategicamente formado aqui, que oferece nível de graduação e pós-graduação, todo um conhecimento de como é que essa parte biológica vem evoluindo, né, em escala mundial, em diferentes sistemas. A gente vem colocando muito isso na linha da agricultura, tá? Que por mais que pareça que não, né, quando eu pego a microbiologia humana, ela tem várias similaridades com a microbiologia do solo, né? Nosso corpo é cheio de micro-organismos, o solo também. A minha dieta mexe com a microbiota do meu corpo? Sim, a dieta do solo também. Né? Se eu tomar um remédio meio forte, mexe, desequilibra a microbiota? Sim. Se eu fizer uma prática meio invasiva no solo? Também. Então a gente acaba usando ferramentas similares para traçar correlações entre ambientes diferentes. Não, bacana, Fernando. E aí, o que você faria de diferente se você tivesse começado hoje novamente?
Você olhando para trás desses seus 20 e tantos anos, assim, cara, eu acho que eu poderia ter feito isso ou aquilo. Tá tudo bem, não mudaria nada. Bom, primeiramente eu devo dizer que eu acho que eu tive decisões não esperadas, mas assertivas, né? Eu era o agrônomo mais diferenciado da turma, que nunca tinha ido para o campo, né? E agora acho que eu tenho rodado bastante o Brasil afora. Agora veja, dentro dessa linha de biologia de solo tem 2 pontos que são pouquíssimo explorados que me atraem a atenção. Não dá tempo de fazer tudo, né? Mas existe uma brecha enorme para estudar vírus de solo. A gente sabe que eles podem estar trocando informação entre organismos, decodificando informação genética, mas tem pouquíssima coisa em cima disso. E também dentro da biologia de solo a gente tem a parte de protozoários. Não são nem os macro-organismos, né? Nem esses micro, mas são aqueles organismos que são um pouco mais dependentes, é uma diversidade enorme. Protozoário é um nome português para muita coisa dentro da taxonomia, e que a gente tem pouca coisa também em cima disso. Então, existe espaço para muita inovação ainda, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, dá para a gente conjuntar aí nessa parte microbiológica e macrobiológica outros elementos aí que podem ajudar a gente a compreender o funcionamento do processo. Fernando, você já foi discípulo, você já foi aluno, hoje você é mentor, hoje você é professor, hoje você é consultor, você é pesquisador. E que conselho você daria para esses nossos colegas entrantes, esses atuantes, né? Não tão novos assim, talvez como eu também. Eu sou ainda um guri, né? Tô um corpinho de 6.7, mas com uma mente de 25, então também tô no jogo. Que conselho você daria aqui para o nosso pessoal do agro? Eu acho que a agricultura, ela por si só é uma grande escola, né? Uma grande escola porque eu falo assim, muito quando eu estou no ambiente fora do agro, né? Colegas, amigos, família, eu falo, a agricultura preserva um instinto humano que é o mais interessante de todos, que é o espírito cientista. Todo mundo que trabalha na agricultura não deixa de ser cientista nunca, né? Toda criança nasce cientista, ela vai lá, ela põe a mão, ela puxa, ela joga, ela enfia o dedo na tomada, porque ela quer ver o que acontece. E depois a gente perde isso na nossa formação. Alguns colegas que são, sei lá, trabalham na parte industrial, ele aperta botões, ajusta algumas coisas, outro faz processos, mas aquela experimentação, olhar crítico, a vontade de otimizar, querer ser o primeiro a fazer, né? Isso aí o agricultor preserva. Isso é ser cientista, né? Então, acho que o principal recado é não deixar de ser cientista nunca, né? Porque é o que diferencia nós humanos dos outros bichos. A gente testa, a gente aprimora, a gente busca, e não tem fim. Não dá para chegar e falar assim, daqui 5 anos, acabou, fizemos tudo em microbiologia, agora usa o que vocês querem. Não vai acabar. Vamos ter 500 anos de história aqui em cima dessa nossa conversa, alguém vai olhar e falar, nossa, olha quanta coisa errada o Fernando falou aquele dia com o Valdir, olha como ele sabe melhor hoje. E é isso que a gente espera na ciência, que o conhecimento vá melhorando a cada momento. Tá? Então, acho que o recado é, continue sendo cientista. Verdade. Fernando, muito obrigado por essa oportunidade, um papo muito bacana. Antes de mais nada, gostaria de deixar nosso podcast, a Academia do Agro, à sua disposição. É uma arena aberta. Gostaríamos de tê-lo novamente aqui. Quem sabe a gente até um assunto mais específico, de repente alguma linha de trabalho que esteja sendo desenvolvida. Eu mesmo tenho várias curiosidades, que não vem o caso agora também de perguntar, mas assim, que fique aberta essa intimação, já não é nem um convite, é uma intimação, tá? E a todos os nossos ouvintes também, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, comentários, críticas ou mesmo elogios, sem problema nenhum, tá? Os contatos, tanto meu como do Fernando e do podcast, estarão aí no Webnote, na descrição do podcast, e e-mails, essas coisas todas, é só mandar pra gente, a gente com o maior prazer vai responder. Fernando, grato novamente, espero encontrá-lo em breve. Bom trabalho aí pra ti. Muito obrigado, até mais, pessoal, se encontra nessas voltas da vida. Um abraço. Um abraço. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal
visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Esse episódio tem um oferecimento de Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível.